meus irmãos e irmãs, estamos aqui estreando hoje o projeto Tamo Junto em Cristo. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Sol Leste, está aqui Jorginho comigo, para conduzir este novo projeto de evangelização da PASCOM, né, da paróquia de São José de Ribamar de Aquiraz. E hoje nós estamos recebendo aqui, né, Jorginho, o nosso primeiro convidado. Ele que vocês já conhecem, tem uma grande trajetória de evangelização, não só, né, na nossa paróquia, que já está com 2 anos e meio que ele está aqui, mas por este aí, Ceará de meu Deus, ele já vem aí, já consolidando a sua evangelização de uma forma serena, de uma forma simples e humilde, que é o nosso pároco, Padre Alderi. Seja bem-vindo, Padre. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, meninos, obrigado pelo convite, Wagner, Jorginho. Estamos aqui juntos, né, nesse projeto novo, que bacana, né? Hoje os meios de comunicação, inclusive a rádio, com essa nova possibilidade, né, do podcast, tem o dever e também essa correspondência, essa vocação de levar a palavra de Deus, o Evangelho, a boa notícia às pessoas, às comunidades, através do rádio, que é tão importante. Então, acho interessante o projeto e estamos juntos com vocês para levar uma palavra de amor, de evangelização, de catequese, de anúncio no Reino de Deus. Padre, a gente trouxemos aqui as perguntas, né? Algumas perguntas e também algumas curiosidades do Padre Alderi, né? Porque você sabe que, além de padre, ele é também o Padre Alderi, filho da nossa querida Dona Neuza, né? Que agora mora com o pai, né? Que fez a sua Páscoa e está morando junto com o pai. Agora, me diga-nos, quem é o Padre Alderi Leite? Eita! Como padre e como pessoa, né? Como padre, como pessoa, como ser humano, como família, né? Padre Alderi é nordestino, né? De Lavras da Mangabeira, lá no Cariri. A princípio, eu sou da Diocese do Crato, né? Ah, sim. Eu fui coroinha lá na Catedral do Crato. Depois passei um tempo também em Juazeiro do Norte, portanto também eu tenho as bênçãos e o banho do Padre Cícero da Romaria, né? Isso me fez me identificar depois como padre lá em Messejana, com a Nossa Senhora da Conceição, que é uma igreja bem religiosa, tradicional, com a Nossa Senhora da Saúde, ali no Mucuripe também, que tem toda uma abordagem, né, religiosa, tem uma abordagem também dos romeiros, etc. E no Monte Castelo, por que não? Porque o Senhor do Bonfim, porque lá também, a gente sabe aqui, Coro, no Ceará, tem a grande devoção ao Senhor do Bonfim, e também lá na Bahia, né? Isso. Bom Jesus da Lapa, que as festas se parecem. E eu tentei trazer também para lá essa espiritualidade, né? A nível da religiosidade popular. E quando eu sugeri meu nome um dia para vir para cá, para Aquiraz, também porque sabia que São José de Ribamar tem essa fala, junto com São Sebastião, da religiosidade popular. Então eu fui criado no meio da religiosidade popular lá do Crato, depois de Juazeiro, e quando entrei no seminário nunca me deixei isso ser esquecido, né? Mesmo na teologia e na catequese. Você sempre gostou dessas popular, né? Cultura popular. Exato. Tudo que diz respeito aqui ao falar de Deus, mas que as pessoas entendam, seja pela imagem, seja pela historinha, seja pelas falas, né? As 3 falas. Eu vi que na sua trajetória também, que o senhor foi reitor também no seminário. Quando eu fiz 4 anos de teologia e daquela época 2 de filosofia, quando eu vim do Crato, no primeiro ano, eu pedi transferência para Fortaleza, porque eu já me identificava com a arquidiocese, com o Dom Luiz, etc. E aí, quando terminei, já no 4º ano, a diocese nessa época só havia 50 e poucos padres, né, a arquidiocese de Fortaleza. Havia dificuldade de ter padres aqui para as várias funções. E ele pediu, então, que eu assumisse o seminário menor propedêutico. Não mais na prainha, que funcionava lá, mas agora lá na comunidade, que hoje é paróquia, Tancredo Neves, né, que é aí na BR-116. E lá por 3 anos funcionou o seminário menor, depois foi crescendo o número de vocacionados e a gente teve que ir para uma casa maior, que hoje é o seminário lá no Henrique Jorge, era uma construção inacabada, que era para ser uma creche, e o padre Almeida, vendo nossa situação, nos cedeu a nós, a Dom Luísio, para que fosse ali o seminário menor. Dom Luiz, em 6 meses com a... Isso que época? Que ano, padre? Isso foi em 2003, 2004, né? Eu fiquei no seminário de 89, né, até 2005.
nós mudamos para a Bela Vista não, Henrique Jorge em 2003, mais ou menos ali, com a inauguração. E ficamos ali ainda mais 2 anos, e aí que eu pedi então para Messejana, já tinha dado a contribuição, né? Fagner, tu acha que se o padre Alderi não fosse padre, tu acha que era o quê? Assim, né? É uma pergunta que só ele pode responder, né? Assim, como começou tudo, né? Qual foi o dom, como foi a inspiração, a vontade, né? O chamado, né? O chamado, né? Tudo tem um chamado. Não, outro dia eu me lembrei, né? Que esse novo Papa, aí quando saiu no Fantástico a história dele, disse, não, o Papa, ele, quando era pequeno, fazia missas, né? Na casa. Eu também fazia isso lá com meus irmãos, né? Quando era pequeno, com a vizinhança. Mas depois foi passando, claro, vai amadurecendo. Quando eu cheguei em Juazeiro, comecei a participar de grupo de jovem. E naquela época a igreja deu... Claro, teve o grande avanço dos anos 60 do Vaticano II. Mas tinha havido uma grande reunião no Rio de Janeiro já, com a proposta de colocar o Vaticano II em prática aqui no Brasil. E tinha acontecido por Medellín e depois Puebla, já naqueles 79 por acolá. E os padres salesianos, onde eu estudava em Juazeiro, tinham toda essa projeção de levar a igreja, avançar com a igreja, né, para Puebla, né, aquilo que dizia, uma igreja mais jovem, uma igreja com falar que o pessoal entendesse, uma igreja mais comunicativa, etc. Então, os salesianos, naquela época, me ajudaram muito. Então, e havia toda a questão do teatro, que a gente fazia teatro na época, um teatro de evangelização. Então, você não viu outra profissão? Não, porque eu fui criado nessa coisa da evangelização, desde pequeno, né? Seja como coroinha, depois com os jovens, depois com os salesianos. Eu acho que ele era construtor, adoro construir. E teve algum padre, assim, que te inspirou, que te colocou assim, meu filho, aqui é o caminho? Sim, sim. Nos salesianos teve nos salesianos teve o padre, o diretor do seminário, né? Um grande homem que hoje está vivo. E que me ajudou bastante, né? Padre Elias Sebrais, que está hoje na Bahia. Mas ele, com aquela capacidade toda, jovem, levou toda a gente a se envolver no modo de ser, nas músicas. E aí também você não pode esquecer do Padre Zezinho, isso. Que é o grande evangelizador da nossa geração. E inspirou muita gente, inspirou muita gente. Os discursos e os cânticos do Padre Zezinho. Depois também... Padre Zé Alves lá em Juazeiro, também ajudava no grupo de jovens, também foi uma grande inspiração, me ajudava a refletir bastante. E pronto, aí foi fazendo várias pessoas. Aqui em Fortaleza, não posso esquecer, Dom Geraldo Nascimento, que me ordenou, que era o bispo auxiliar daqui, uma pessoa muito bacana, muito simples, o riso já falava tudo. Morou aqui na Pedra durante muito tempo enquanto era bispo. E o próprio Dom Aloysio depois também foi uma grande inspiração para todos nós aqui no Nordeste. Bem, alguns contemporâneos da sua época, né, que estiveram com o senhor nessa jornada de seminário, hoje, ainda estão presentes na sua vida ainda? Sim, nós somos 3, né? O Padre Zé Francisco, que hoje está ali na Igreja de Santa Luzia, no centro, e o Padre Adilson Leite, que não é seu parente. Não é meu parente, né? É os Leitos do Rio Grande do Norte. Certo. Ele foi aí da Tapera, durante alguns anos, isso, né? Na época do Padre Pimentel. Isso. E a gente ainda conversa, a gente se dá muito bem, né, às vezes com pensamentos diferentes, mas a gente se quer muito bem, graças a Deus. E eles estão aí na luta também, na batalha. O Padre Adilson deixou a paróquia, abriu uma comunidade de Vida e Misericórdia, que hoje está lá com ela, dando um sinal, um exemplo ali na área das 6 Bocas, né? E vi também, padre, que você também foi uma época professor. Quando eu estava no seminário, aí naquela época havia a escola, né, o ITEP, o Instituto de Teologia, onde estudavam os seminaristas e alguns leigos, mas à noite funcionava também o ICRE, que é o Instituto de Ciências Religiosas para os leigos. Ali eu tentei contribuir na área da eclesiologia, espiritualidade e liturgia. Ainda funciona hoje? Não, hoje não, acho que não sei se funciona mais, eu acho que está havendo grupos específicos para leigos, mas ligados à Faculdade Católica de Fortaleza. Hoje, né? Tem mais faculdades de Agora, teologia, o que continua hoje, que eu contribuí, foi também a SPAC, a Escola de Pastoral Catequética, hoje está à frente o Padre Bruno, mas lá também, na época da Irmã Elizabeth, deu um grande impulso aos catequistas da Arquidiocese. E lá também, naqueles 5 anos que eu passei no seminário, depois ainda em Messejana, estava lá um pouco,
tentei ajudar um pouco na área da liturgia, espiritualidade e eclesiologia. Essa preocupação com os leigos também o senhor sempre teve, né? Ah, sim. Eu acho que era fundamental com o Vaticano II, depois com esses documentos que saíram aqui no Brasil, no América Latina, a participação dos leigos, o envolvimento dos leigos, né, seja na linha da religiosidade popular, seja na linha também da administração das coisas da igreja, seja na linha da responsabilidade com a evangelização, com a missão. É verdade. Pois é, gente, estamos aqui falando um pouco, né, conversando com o padre Alderi Leite, ele que é nosso pároco há 2 anos e meio aqui na paróquia de São José de Ribamar de Aquiraz, que vocês viram aqui, né, no início, né, que era um desejo dele, vir estar junto conosco evangelizando. E esse aqui é das obras, né, dele, o livro A Quem Tu Serves, tá? De autoria própria e tudo. Se você quiser adquirir, é só ir até a Secretaria Paroquial, que fica aqui no centro de Aquiraz, ali em frente à agência dos Correios, tá? Então é só chegar lá e aí você vai, né, se degustar dessa linda obra do nosso pároco. Padre Alderi, nessa caminhada já de seminário, passou quanto tempo no seminário para poder vir ser a sua primeira paróquia, até obter a sua primeira paróquia? Então, como estudante, eu fiquei 6 anos, né? E depois eu fui, como da menor, passei 5 anos ali no Tancredo Neves. Só que no Tancredo Neves, o que acontecia? Eu ficava no seminário com os meninos, que era perto da igreja, e também já tomava conta da área pastoral. Aquela área ali pertencia à cidade dos funcionários, do padre Zé Alberto Castelo na época. Então, mas eu ficava ali animando aquelas comunidades, eram 5, 6 comunidades, com a nossa responsabilidade, eu e os seminaristas, e os vocacionados, né? Certo. Depois, quando fomos transferidos para o Henrique Jorge, que o seminário não cabia mais, Dom Luiz pediu também que eu fosse ajudar nos finais de semana em Horizonte. Por isso eu tenho ligação também com Horizonte. Durante 2 anos eu fiquei lá nos finais de semana, feriados, férias, e levava também alguns seminaristas para Horizonte. Os padres eram poucos, então a gente às vezes tinha que se virar com o que tinha, né? Então, segunda a sexta eu ficava no seminário menor e depois lá no Horizonte, sábado e domingo. Grande bispo, grande liderança, né? Padre Dom Luiz Lochaide, né? Lembro que ele veio, quando era criança, Jorginho, ele veio aqui, né, numa missão aqui ali no Riviera, nos antigos prédios ali, depois da Capela Santa Rita, né? E teve lá um momento muito de confraternização e tudo. Ele, Dom Geraldo, né? Dom Geraldo Magela também, que esteve. E assim, a gente já teve, né, esse privilégio, né, de ter aquele homem no nosso meio. E nessas pesquisas foi apontado para ser papa, né? E ele mesmo na humildade dele, né? E agora sim, um assunto muito bacana é que o padre Alderi tem uma identidade. Ele é um padre revolucionário, né? Revolucionário que diga assim, ele chega na paróquia transforma, né? Porque ele foi considerado o padre que fez na paróquia foi 6 meses, né? Eu acho que nos 6 primeiros meses ele fez uma revolução, que foi a construção da coberta do salão paroquial, né? Que vale ressaltar também a reforma, né? Que antigamente era a Capela São Vicente, o palco também, que hoje, né? Isso mesmo, que hoje é a Capela Sagrada Coração de Jesus. Então, padre, conte para nós assim, nas suas paróquias que o senhor passou, sentiu muita dificuldade com relação a essa questão de infraestrutura, de manter, né, de conservar o patrimônio, né, que era a igreja e também, né, os seus anexos, e também teve a participação muito forte das comunidades? Sim, sim. No Tancredo Neves, por exemplo, só tinha a igreja na época, né? Que havia dificuldade financeira, era a época da dificuldade do Brasil, né, com a questão da economia. Mas a Dom Luiz fez um projeto conosco e veio o dinheiro para construir aquela quadra. Hoje é uma quadra também, um salão paroquial que eles têm lá. Naquele lugar ali eu me ordenei. E depois então a gente fez essa quadra lá. Por quê? Qual é a ideia? Não é fazer por fazer. Na medida que as comunidades vão crescendo, você precisa dar suporte. Quando você fala, não, tem que evangelizar, tem que haver catequese, tem que haver reunião. Sim, mas para isso tem que haver suportes. Isso. Então só havia um lugar de reunião, era o espaço da igreja, a nave da igreja. Mas você tem um grupo de catequese A, B, C, os pequenos, os maiores. Tem um grupo de casais, tem os idosos. Bom, e vai. Então fizemos lá um espaço e lá ficou. Chegando em Messejana, também a mesma coisa, no sentido de tinham passado 6 anos com 6 padres diferentes, né, por conta das circunstâncias da época.
Quando eu me unia lá à turma, então, a região, que era muito unida, eu fui então ser o pároco messejano. Então, de fato, também precisava de espaços. Né? Aquele galpão ao lado da matriz messejana não existia. Então, vamos lá. Isso é tudo da base, naquela época, né? Hoje é mais difícil fazer isso, mas na base da amizade. Por exemplo, tinha um senhor que tinha um caminhão. Ele trouxe umas pedras do interior, lá de Marco, não sei de onde, para a gente colocar no chão. Passamos a noite ali em mutirão, ele trouxe as pedras e os homens para colocar. E a gente lá dando pulso. Claro que para isso acontecer, você tinha que um pouco se aproximar das pessoas, mostrar quem você era e mostrar o que você queria. Claro. Depois, as telhas daquele galpão. Tudo comprado à prestação com, claro, a confiança das pessoas daquela época. A Isanfel nos ajudavam nesse sentido, etc. Então, aí você vê que há necessidade, mas também as pessoas chegavam juntas. Né? E comunidade mesmo. As comunidades, porque senão você faria. Lá numa capela de São João Batista, por exemplo, havia um galpão pequeno, mas precisava ser ampliado, porque já estava crescendo o número de catequistas. Quando eu cheguei em Messejana, Dom José havia chegado também em Fortaleza. E chamava-se aquelas áreas ao redor, que hoje vocês chamam de paróquias, áreas pastorais. Nenhuma oficializada, mas tinha um padre animando. Você lembra ali da Lagoa Redonda, era uma área de Messejana. Você lembra do Palco de Palmeiras, você lembra lá de Santa Maria, você lembra do Guajiru, você lembra da onde está o Padre Almi hoje ali, Alto Alegre, onde está o mosteiro. Tudo era área de Messejana. Da grande paróquia, a gente chamava Grande Paróquia Messejana. Quando o Dom José chegou, achou melhor oficializar. Então a gente foi falando com cada padre e ele foi oficializando. Ficou Messejana, centro ali onde eu fiquei. E aí eu fui celebrar em algumas praças. E aos poucos as pessoas iam se aproximando, e por que não ter uma capelinha aqui? Então aí foi se unindo, vai lá, as irmãs também ajudavam. Então fizemos ali, mais ou menos na época, umas 7 capelas. Hoje a paróquia messejana atual, no eixo que eu deixei, tem 10 capelas. Quando você chega lá hoje, por exemplo, para celebrar uma novena, que o pessoal diz, tal hora tem texto dos homens, tem encontro das mulheres, tem a catequese, então era isso, valeu a pena, porque precisava redistribuir. Até porque também a igreja precisa sair dessa linha de estar pedindo coisa emprestada, né? Exato. Tá se humilhando, porque hoje a gente precisa, vai pedir lá, pede isso aqui à prefeitura, pede isso aquilo, que é uma coisa chata, né, padre? Que precisa procurar a sua própria independência, né? Independência, a autonomia, tem que descentralizar um pouco. Fizemos em Messejana. Mucuripe, mesma coisa, o padre Zé Nilson passou ali 50 anos, e o padre Edilson ajudou nos últimos anos dele ali. Mas o padre Edilson não tinha essa autonomia que o pároco tem, porque ele não era pároco. Então, quando eu cheguei, claro, havia toda era grande também, vocês sabem ali, aquele Morro Santa Terezinha fazia parte do Mucuripe. A Praia do Futuro. O Serve Luz fazia parte do Mucuripe. Então, era grande demais o que fazer. Primeira coisa, aos poucos, então, a gente foi separando. Fizemos uma paróquia, lá Santa Terezinha, Castelo Encantado, hoje está o padre Fernando lá, bom trabalho. E depois, Praia do Futuro, já tinha uma coisa meio construída, então a gente só fez terminar com a comunidade. E Dom José propôs ali colocar um padre e depois ficou paróquia, junto com o Serve Luz. E na paróquia, então, no Mucuripe, naquela época não havia nem casa paroquial. Ali em São Pedro é Mucuripe, tem um... São Pedro é Mucuripe, a capelinha que tem aquela. Exatamente, é tradicional, mais de 100 anos. E ali ficou. Então conseguimos fazer um salão ali atrás para a catequese, que não tinha também. E depois a casa paroquial, porque também havia dessa demanda. Então conseguimos deixar ali. Mas não é que tem que fazer, é a necessidade de fazer, porque, quer dizer, se vem morar um padre, ele devia ter a dignidade de morar ali na realidade da paróquia, numa casa que fosse da paróquia. E aos poucos a gente foi fazendo isso. Mesmo aqui no Aquiraz, então, havia todo um trabalho anterior dos padres que fizeram muita coisa, o padre Robério, o padre Edson, o Vicente, né, que incentivou muito a pastoral do dízimo aqui. O padre Nonato também com as missões nas comunidades. Então, isso é todo o trabalho que a gente vem fazer, não pode sair do nada de novo, né? A gente tem que dar continuidade. Só que você não pode comparar a Aquiraz de hoje a Aquiraz de 30, 20 anos atrás. Quer dizer, deve ser uma pequena comunidade onde tudo dava certo ali, certo.
Hoje as comunidades que o Padre Paulo está, no outro lado, elas cresceram bastante. Verdade. Não havia nem capelas, hoje já tem capelas. Então... Mas hoje, padre, pelo termo de evangelização, de trabalho que o senhor vê hoje, é mais fácil trabalhar hoje? Ou é mais difícil? Em relação hoje, que nós vemos também aqui uma grande dificuldade que a gente vê, a dispersão de outras, né? Tem outras seitas, digamos, as religiões, os evangélicos, e naquela época tinha mais... Ligado, o povo seguia mais a linha dos pais, né? O povo era mais religioso. Então, onde você chegasse à noite numa capela dessa, você tinha um texto rezado debaixo de uma árvore, sem precisar de uma demanda tão específica como o pessoal exige hoje. Não, tem que ter um espaço, tem que ter uma sala, tem que ter uma capela. Hoje não funciona mais isso. O pessoal quer alguma coisa melhor. E é claro também, com o aumento das igrejas evangélicas, claro que os católicos também querem avançar, mas também querem alguma coisa de melhor para evangelizar. E isso vai, quer dizer, não é uma coisa nada de anormal. Quando você fala hoje receber as crianças por uma catequese, você não é só colocar uma criança uma atrás da outra para receber uma formação, um querigma na igreja. Hoje você tem que fazer todo um trabalho de abordagem, umas dinâmicas, uma criatividade, para poder a criança entender o contexto do evangelho, o que é a igreja, o que é a catequista. Dentro da sua linguagem, dentro do seu carisma, né, de criança, né? Exatamente. Dentro da sua então linguagem. não dá mais para você evangelizar só da base da boa vontade. Não. Outro dia tivemos aqui, graças a Deus, uma pessoa que veio nos falar sobre como lidar com as crianças imperativas, autistas. Vieram falar para nossos catequistas, acho que há uns 2 meses atrás. Muito bom. Porque é importante. É importante. Não tem como, uma realidade dessa, você deixar as crianças à margem. Agrega, soma. Incluí-las no processo. Verdade. E elas têm uma linguagem própria, elas têm dificuldades próprias, elas têm um jeito próprio de compreender o evangelho. Com certeza. Então tem que trazer. É verdade. Pois é, gente, estamos aqui conversando, né, nesse nosso Tamo Junto em Cristo, nosso primeiro podcast, programa. Né? Nosso primeiro programa, numa série de 4 episódios com o Padre Aderi, porque é muito assunto para conversar com ele. Né? Mas eu faço também um convite a você. Você que está acompanhando, né, este podcast, quer ser um benfeitor deste projeto, entre em contato com a gente aqui, o contato está na tela, tá? Para você ser um benfeitor, um apoiador, tá, deste projeto de evangelização que nasceu, né, do coração da gente aqui da Pascom. Divulgue também a sua marca. Que também divulgue a sua marca, bem como que nós já estamos aqui com a JG Contabilidade, né, que é do nosso querido Jorginho e família, que está aí sempre trazendo a você o melhor serviço contábil. Tá? Você que é MEI, você que é limitado, você que é pessoa física ou jurídica, pode contar com o serviço da JG Contabilidade, tá certo? E também nós estamos, né, com o apoio da Rádio Soleste FM, que no qual, né, estamos aqui nos estúdios para promover este projeto. Muito também confortável também. Pois é. E aí a gente também agradece ao WAID, né? A WAID Educação EAD, tá? Você que deseja também fazer a sua graduação EAD, é só conversar aí com a Luísa, está aqui o contato da Widen Educação à Distância, tá bom? Que aí você se profissionaliza, entra aí no mercado de trabalho fazendo a sua faculdade, tá certo? Bem, voltando aqui à conversa... eu quero voltar à conversa, sabe por quê? Que nós pulamos, Padre Aderi. Faltou você falar o Padre Aderi em casa, né? Família, né? Família, né? Quais são os gostos, arengava né? muito com os irmãos, né? Era o mais velho, como é? Eu sou tímido. Era muito tímido, né? Não, eu tive uma vida normal. Às vezes sente falta hoje, né? Lá no Crato, por exemplo, as minhas crianças brincavam, né? Na rua, era bila, era futebol, era esconde-esconde, não sei o quê. Agora, meu irmão tinha uma coisa, o mais velho, que ele é matemático, e costumava ensinar as pessoas em casa já a matemática. Ele tinha o quê? 16, 17 anos. E já era... Né? Tinha esse dom, né? Tinha esse dom. Só que com a vizinhança também, eu comecei a pegar a lousa dele e também com as crianças lá, a gente começava a questão do português em casa, né? Eu chamava a galera para isso. Isso foi interessante porque eu levei para o seminário, né? Quando a gente ia fazer as provas, o pessoal se reunia no quarto, e eu colocava no quadro as grandes ideias que a gente tinha refletido durante um mês naquela matéria. E ajudava muito, né? Os colegas que vinham rever comigo, né? Era interessante, né? Eu tinha essa facilidade da síntese, né? Da sala de aula, de escrever rápido, blá, blá, no caderno, blá, e ficar. Isso era interessante. E depois, então,
Quando fui para Juazeiro, me identifiquei muito com a questão do teatro. Levamos até um grupo para Campina Grande. Olha só. Que era o Homem Nordestino, naquela época, com a seca, com não sei o quê, que ia para São Paulo e tal. Havia um texto muito bonito. E com os salesianos. E em Fortaleza, depois que eu vim para o seminário, também nos finais de semana. Bom, aí já comecei muito cedo, né? Porque quando eu tinha 19 anos, quando eu fui para o seminário, quando eu cheguei aqui, por conta da falta de padres da época, né, em Fortaleza, o Dom Aloysio pediu para o padre Apolônio, que foi ser nosso reitor no seminário de filosofia, para assumir Guaiúba nos finais de semana. Então, nós éramos uns 4 ou 5 que íamos com o padre Apolônio para Guaiúba. Na Guaiúba tinha uma comunidade chamada Água Verde, né? Água Verde, cujo padroeiro era São Francisco. E em cada setembro, outubro, havia a pequena romaria, vinha muita gente para Água Verde. Isso já me identificava porque eu era do Crato, né? Do Juazeiro. Então começamos a fazer ali, a animar aquele povo, final de semana, a gente ficava nas comunidades, no caso eu ia na Água Verde com o padre Edilson, e animava ali. Só que nas horas vagas saímos para almoçar na casa do povo, brincava um pouco, reunia ali a criançada. Então era a maneira de ser jovem com eles. Mas começou ali. Então, a minha juventude foi muito ligada a isso, né? Na rua, depois ao teatro, né? Quando explodiu ali nos anos 80 a MPB também, aí eu me apaixonei muito por algumas coisas, né, da MPB. A galera saía para tomar naquela época um rum, uma coisa. Era rum com coca, né? Para escutar um Caetano, um Gil com aquelas cor novas, um Milton Nascimento, era muito bonito. Trocar as experiências de vida, de conversa. Exatamente, né? ia saindo tudo aquilo, né? E nesse caso também, ele puxando esse assunto aí da música, ele também canta, né? O senhor tem esse donzinho para cantar, porque antes dele vir aqui, a gente já ouvia as músicas dele. Tem um pendrive, ele tem um pendrive gravado com várias músicas. Isso, que ele já era convidado para as festas de padeiro aqui na paróquia, há uns 2 anos, antes de vir a ser pároco, né? E esse dom de cantar, padre, sempre foi... Bom, não sei se é dom, né? Gosta, né? A questão toda você tem que levar um projeto para frente, né? Você tem que ser o cavaleiro. Qual é o cavalo que você vai usar para poder, que vai dar certo na coisa? Então, se a música ajuda, e ajuda muito, né? Claro. Então, como é que você vai usar isso? E, no meu caso, tem a questão da influência lá do Juazeiro, né? Que é aquele canto... pé no chão, né? O canto chão. As irmãs contribuíram muito na evangelização do Juazeiro, a irmã Nete e as companheiras dela, transformando falas do padre Cícero naquele canto chão daquela região. Então, é claro que eu peguei esse mote aí de você tem que tentar jogar, né? Isso o Salesiano trabalhava muito também. Naquela época, trazer músicas para ser trabalhada na sala. Não era sala de aula, eles tinham a catequese de sábado, nós trabalhávamos com música. A música, seja do Zezinho, seja já despontando o Zé Vicente na época, seja de outros, analisar a letra da música. Zé Vicente, muito culto, muito culto. Rio Grande do Norte, né? Pegar a letra da música, transformar, fazer redação em cima da letra. Isso ajudava bastante todo mundo nessa época. Então a música ajuda nesse sentido, né? Só que, claro, em alguns ambientes, alguns tipos de melodias de música não cabem. Então você tem que perceber e calma, tem que ver o que é que cabe aqui, né? O que você canta em Canindé nem sempre vai dar certo na Quirais, ou vice-versa. Então você tem que estudar um pouco o ambiente, né? Mas naquela época o pessoal trabalhava muito isso, né? Trabalhava a música com o teatro, né? O pessoal fazia sempre aquelas... E que as letras sempre coincidem aqui, né? Que eu lembro que... gente, não. Isso. Como este no sertão. Era uma riqueza de música. É verdade. Até porque também isso inserido dentro da nossa igreja, né? Dentro da fala, dentro da catequese, isso ajuda muito. Ajuda muito as pessoas a compreender a evangelização, né? Facilita a evangelização. O linguajar, né? É verdade. E, padre, assim, quando, né, o senhor chegou em Aquiraz, o senhor já conhecia Aquiraz de um certo tempo, né? E aí teve sempre esse desejo de um dia ser o pároco, e que hoje já está há 2 anos e meio. Conte para nós, assim, como foi todo esse despertar em vir para a primeira paróquia, né? Administrar... Eu tive a sorte, né? Por exemplo, quando
Na verdade, quando eu me ordenei, eu pensei que Dona Luiz ia me colocar no interior, que era o meu desejo, né? Ir lá para o interior, essa coisa mais pé no chão. Mas ele já convidou para o seminário, aí não tive saída, né? Tive que ficar no seminário, porque não tinha ninguém na época para assumir. Então, fiquei lá os 5 anos. Aí, foi aí que quando a Messejana precisou de um padre, lá eles faziam tudo muito em comum, as discussões, os leigos e os padres na época, no Conselho Pastoral da região. Então, citaram meu nome e me ligaram. Então, eu fui a Dom Luísio e pedi: Dom Luísio, eu gostaria de participar desse projeto da Messejana, eu acho que contribuí já com a formação, 5 anos é o suficiente, tá bom. Ele só disse: aguarde então uns dias que eu vou te chamar de volta. Então, de fato, ele falou para o padre Edilson, que foi assumir o meu lugar no seminário. E eu vim para Messejana me juntar à turma lá, e depois de toda essa história que eu contei aqui da Messejana. Quer dizer, eu acabei me interessando e fui. O padre Edilson estava ajudando o padre Zé Nilson lá em Mucuripe, e sempre me chamava para ir para a saúde, né? Nas festas do padroeiro. E eu vinha, e eu via aquela coisa tão bonita ali. Aí um dia, brincando com o Dom José, eu disse: Dom José, quando der certo eu quero ir para a saúde. Eu disse: tá bom, vamos aguardar o que é que o Espírito Santo nem imaginava, disse. né? Que era só na brincadeira. Aí ele fala, quando o padre Edilson teve que sair, ele me chamou e disse: bem, você quer ir para a saúde? Eu vou para a saúde. Não sabia nem dos problemas e todos, mas eu fui. Porque Nossa Senhora ali me encantava com aquela religiosidade popular. Mas enfrentei os problemas e fui ali. Então foi a segunda paróquia que eu fui e que eu pedi para ir. Depois teve a necessidade de ir para o Monte Castelo, depois de 10 anos de saúde, cumpri minha missão lá. Mas um dia eu disse para ele: olha, se houver possibilidade, eu quero ir para Quirais, porque eu sabia que aqui tinha essa coisa da religiosidade. E eu já tinha também um contato daqui através da Tapera, que é uma pessoa que eu conheço mais, porque o Edilson esteve lá, o padre Edilson, e eu fui para preparar a ordenação dele, ajudei na ordenação lá, etc., na primeira missa, etc. Então, eu já tinha um contato aqui com o padre Pimentel, era muito ligado, ele me visitou, me visitar em Messejana. Quando eu cheguei no Mucuripe, ele celebrava lá as missas da madrugada, então havia um pouco de vínculo, né? Aí do padre Pimentel comigo, da Quirais, que eu sabia alguma coisa que era importante aqui. Já tinha visitado o padre Edson algumas vezes aqui. Então eu disse, brincando com o Dom José, eu falei. Depois eu escrevi uma carta, ele disse: olha, minha missão no Monte Castelo está cumprida, e se quiser, se um dia eu precisar de mim. Mas ele disse: não, está muito bem lá. Então eu já ia me acomodando no Monte Castelo novamente, né, na paróquia do Bonfim, e ele me chamou, né, para ficar aqui. O padre Paulo já estava aqui. Foi muito boa a experiência nesse sentido. Quer dizer, eu fui para lugares que eu achava que me identificava. Isso me ajudou bastante, né? Para não ficar meio perdido. Quer dizer, eu sabia o que era, sabia da religiosidade, e os desafios eu nem olhava muito, porque isso aí eu ia fazendo devagarzinho. Porque isso até facilita, né? Porque você, quando já conhece uma paróquia, né, vê as suas realidades, por mais que você não esteja lá presente, se torna fácil você já elaborar as ideias e quem sabe, né, um dia, como o senhor veio e hoje está conosco, né? Quando o senhor começou aqui, quando o senhor botou o pé no chão, quando era pároco aqui, né, de Aquiraz, o senhor sentiu algum medo, algum receio da comunidade, de não apoiá-lo nas suas empreitadas? Né? Dá um friozinho na barriga, né? Todas elas deram. Porque ninguém sabe, por mais que você diga, não, são todas iguais, porque, claro, os problemas são os mesmos, a gente já sabe disso, as limitações, os avanços, as qualidades das pessoas, isso aí. Os vícios. Os vícios, né? Não é porque cada comunidade... Mas cada um tem sua especificidade, né? Agora, eu aprendi das últimas paróquias, quer dizer, no começo você é um pouco mais arrojado, mas não, tem que ir devagar conforme a experiência das pessoas. Por exemplo, tem comunidades que eu fui chegar aqui no Aquiraz depois de um ano, para poder tomar presença, não sei se essa palavra tomar posse é muito complicado, mas dar uma presença efetiva, etc. Né? Tem alguns ministérios... Negócio de chegar junto, como chegar junto, né? Tem que ter paciência com as pessoas, porque aquela paciência que você prega no Evangelho de Jesus lá, o joio e o trigo, você tem que trazer para a vida. Não posso chegar maltratando ninguém uma vez. Por mais que você se esforce, e às vezes acaba maltratando sem querer, ou por uma palavra mal colocada, ou mal entendido, você acaba maltratando. Mas eu não sei, a minha ideia não é maltratar ninguém. É evangelizar. Agora, às vezes, tem que evangelizar junto com... Não dá para nem eu me colocar como centro das atenções da evangelização,
nem ao leigo, nem a leiga, mas temos que chegar junto às necessidades, né, das comunidades, ao diálogo, à conversa, o conselho pastoral, a escuta do que se fala, que ele se leva a ser nas comunidades, tudo isso é importante na evangelização. Esse jeito do Aquiraz já ter, essa tradição, facilitou o seu... Foi um ponto para o senhor vir para cá? A tradição, a tradição da festa de São José, né? A tradição da festa de São Sebastião. Né? É isso que me encantou. Quando eu vim aqui, que o Edson me chamou uma vez, era a tradição de São Sebastião, por exemplo. Todo aquele povo, aquele movimento, a praça, e tudo isso me encanta, porque eu acho que no meu inconsciente está lá, né, o Juazeiro, né, tá Canidé, que às vezes eu ia, tá Água Verde, que tinha as festas de São Francisco nesse naipe popular, religioso, de Romaria. Então, o que atrai ainda hoje o pessoal do Aquiraz, né, padre? Que é bonito a gente chamava aquele tempo quermesse, né? Quermesse. Hoje o Aquiraz se reúne todo. Hoje é uma cultura imaterial, a gente não pode deixar de dizer isso, né? E já parabenizar o senhor também aqui por o senhor carregar essa cruz com força, com dignidade, junto com toda a comunidade, né? É verdade. Pois isso, porque assim, as festas aqui de padroeiro, né, como o senhor bem conhece, tem aquele fervor da comunidade, né? E assim, a gente tinha muito receio, quando a gente já, no início, que assim, tinha uma pressa, né? Sempre tem uma urgência para poder fazer algo. Mas a gente também, como o senhor falou, a gente tem que esperar da comunidade. A comunidade foi muito, assim, foi muito presente, está sendo presente nas obras, né? Da construção da nossa igreja. O que eu gostaria de saber também, né, e também aqueles que estão aqui acompanhando esse podcast, esse projeto, nas comunidades, o senhor fez aquela divisão, né, das áreas de evangelização. Como é que está sendo feito esse trabalho? Conte para nós como é que está sendo planejado algo para o futuro. O que é que está ainda... Quando eu vim para cá, havia já algumas ideias, né, que o Dom José tocava, o bispo da época, que era, por exemplo, Aquiraz é muito grande, tipo Calcaia também, né? Se você também for pensar hoje em Cascavel já foi dividida em 3 novas paróquias ali. E Aquiraz já teve uma, né, que foi a Tapera, que saiu daqui. Era grande demais. Hoje, se você for pensar ali o mundo do Padre Paulo, qual foi a ideia quando eu cheguei? O Padre Paulo já estava aqui, né, ali na Telha, Camará, etc. E ele continua. E eu pedi para ele assumir mais ainda, que ele só ficava em 3, então não, assume toda a região que fica ali na... A Brangera do Sertão, né? A Aquiraz Sertão fica com você. Por quê? Sempre eu percebi, não só pelos estudos, mas pelas necessidades, e aqui os irmãos evangélicos nos ajudam nesse sentido. O pastor tem que estar perto das ovelhas, né? Aquilo que o Papa chamava, o Papa Francisco, do cheiro das ovelhas, quer dizer, isso já vinha antes. Dom Luiz insistia nisso, está perto. Não dá para conceber um pastor de uma grande, né, cidade ou grandes comunidades, e tu vai lá uma vez por mês, tá, mas o afeto, o bem-querer, o compromisso de estar é fundamental na evangelização. Você não pode dizer para o amado, para a amada, eu te amo e tchauzinho, daqui a pouco te vejo. Tem que dar presença. Claro. Tem sentido? Então, a gente compreende o trabalho que é grande dos padres. Hoje, claro, a diocese hoje tem mais de 180 padres já diocesanos, com as congregações, já são quase 300, já tem ajudado bastante. E Dom José, nesse sentido, foi pioneiro, criou mais de 50 paróquias, aliás, de 100 paróquias. Então, tem que haver presença. Nesse momento também, as paróquias cresceram bastante, o mundo urbano exacerbou nesse sentido nesses últimos 20 anos, então é claro que tem que fazer isso. E aqui também, então a ideia era essa, que o padre fique perto. É uma só paróquia, sim, mas lá tem um padre lá ajudando, né, e que está em contato comigo. E assim está sendo feito. Ele tem 10 comunidades que ficam ali, e ele atendendo, ele visita os doentes, ele vai para os moribundos, ele vai para as comunidades no final de semana e se ajuda muito. E eu fiquei aqui no centro praia, para tentar ficar aproximar mais aqui dessas pessoas do lado de cá. Agora também junto com o Padre Cosme, que vem nos ajudar, mas para tornar nossa presença mais efetiva e mais constante, mais presente.
Então, não tem como falar em evangelização sem a presença próxima, mais constante ali perto. Né? Então, a Quirais hoje conta com o padre Alderi, Padre Paulo Hernando e Padre Cosme. E a gente falando assim, padre, e aí o senhor ainda tem aí um grande sonho ainda para Quirais? Bom, tem vários, né? Por exemplo, hoje, Dom José falava em outras três grandes paróquias, mas que vai ser isso no futuro, né? Ninguém sabe quando, aí, porque depende de muita coisa ainda. Seja lá a realidade do Padre Paulo, no Camará, seja a realidade da praia, né? Que tem muito, hoje já tem um trabalho nos condomínios, né? Ali da praia, já conseguimos entrar lá dentro, isso é muito importante. E do que no futuro também ali vai ser uma área de missão, como querer chamar, ou uma paróquia, eu não sei. É necessário isso. Agora, sonho mesmo qual é? É que as comunidades possam, de fato, ser comunidades. Não tem como você fazer um trabalho pastoral hoje em dia sem contar com as comunidades. Mas as comunidades têm também, e aqui a gente vai insistir nesses conselhos, era trabalhar em conjunto. Nem o padre e nem o leigo pode trabalhar sozinhos. Ele concebe a ideia só, ele impõe a ideia só, ele tenta fazer sozinho. Isso não dá certo, não pega. Não pega, não vai. Daqui a pouco a igreja está esvaziada. Por quê? Porque para participar de um projeto, eu preciso me sentir participante, envolvido na coisa. Né? Chamado a me envolver, a discutir junto, a trabalhar junto. Isso é importante. Você pega agora, tem uma capela aqui, a Capela Nacional das Vitórias. O pessoal, ainda é muito pouco ali a participação, mas estão vindo devagarzinho. Mas quando você chama para uma tarefa, o pessoal se sente mais importante, se sente útil ali na comunidade. E assim vai. Né? Então não tem como fazer uma comunidade com ou sem capela, mas sem a participação das pessoas, o envolvimento delas, para elas aprenderem a querer bem aquilo ali. Então o grande sonho qual é? Tornar as comunidades participantes, atuantes. Para isso eu preciso saber que eu sou igreja. Eu faço parte de uma comunidade onde Jesus é o cabeça e eu ouço com os outros. Tem dificuldades? Tem. Tem limites? Tem. Mas eu preciso saber trabalhar junto com aquilo ali. É verdade. Até também eu gostaria muito que você pudesse explicar para aqueles que estão conosco acompanhando este podcast a real situação de uma comunidade que vem tendo esse desejo de ser paróquia, porque assim, não é da noite para o dia que uma comunidade, uma área pastoral venha a ser paróquia, né? Tem o desejo, sabemos, mas quais são os requisitos básicos de uma área pastoral, né, se tornar uma paróquia no futuro, né? Porque tem os gastos, tem os custos, tem que ter uma casa paroquial e eu gostaria que o senhor pudesse, né, passar para aqueles que ainda não sabem essa importância, né? Então, a primeira coisa que a gente já começou a falar que é a consciência de que eu sou igreja. Porque às vezes você quer criar uma paróquia para valorizar aquela comunidade ou aquela capela, para ter status. Isso não é um motivo suficiente. É por isso eu me sentir igreja. É um grupo de comunidades que se sente igreja. Isso é importante. Depois eu preciso me sentir também responsável pelo pastor que vai vir, pelo padre que vai vir. E isso inclui, de fato, o que você tocou no assunto. Inclui uma casa para residência, uma casa simples, mas precisa da casa, um veículo para a pessoa se movimentar, o padre se movimentar ali dentro daquela área. Né? E também a manutenção da paróquia, que inclui não só o pároco, mas inclui uma pequena secretaria, vai incluir, quer queira que não, hoje em dia não dá para você viver de favores, nem de voluntarismo, você tem que viver também, você tem que trazer alguém para ser o secretário, alguma coisa assim, e tem que pagar. Então, isso, claro, demanda gastos. Então, é preciso saber se está maduro uma situação para você fazer o projeto, levar para a região episcopal, e a região é que vai aprovar, e daí o vigário episcopal leva o bispo. Padre, a Quirais é uma das paróquias mais antigas, né? E a igreja Quirais é a segunda mais antiga, né? Do Ceará. Depois de Viçosa, Depois de Viçosa, né? E assim, a gente vê também assim, uma dificuldade grande, né? Pelo lado assim, do poder público também, que não liga muito isso, liga muito mais só para a história e pouco para a ajuda, digamos assim, de alavancar e assegurar o patrimônio. O que o senhor vê hoje dessa dificuldade
E outra pergunta aqui, seria possível Aquiraz deixar de ser uma paróquia e ser um santuário como Canindé, como é que se diz? Uma arquidiocese, né? Não ser uma diocese, né? Jorge, então vou começar pelo final, né? Se fala hoje, já foi feita até uma abordagem, uma consulta aos padres dessa região praia ser uma diocese, né? Por quê? Porque Fortaleza está muito grande, está inchada e só para um arcebispo sozinho, mesmo que ele tenha 2 ou 3 bispos auxiliares, naquela ideia de que o pastor tem que estar próximo, se torna grande demais, né? Fortaleza está grande, enorme a diocese. Então se fala aí na região praia e na região sertão, que envolve ali Canindé e Baturité, ali sertão, serra, serem novas dioceses no futuro. Esse projeto foi para Roma, né, para o Vaticano, e vai esperar, mas é muita consulta, muita pesquisa para poder isso sair. Caso se acontecesse no caso da praia, já foi até falado, quer dizer, a discussão não é, né, como a sede da diocese tem que ficar hoje sempre no lugar mais central, então se falou com os padres, seja Pacajus ou Cascavel ser a sede da diocese. Então isso aí que está em trâmite, mas isso demora muito a ser decidido, ninguém sabe quando é que vai ser. E aí sua segunda resposta, que é sobre a ideia desde que eu cheguei aqui, as pessoas falam no São José, a igreja de São José do Ribamar ser um pequeno santuário dentro da diocese. E poderá acontecer. Mas essa questão só vai para frente agora, a meu ver, quando se decidir a questão da diocese, que está nesse trâmite. Então, no dia que a região praia se tornar de fato uma diocese, poderia-se pensar em Aquiraz ter um santuário dentro da região, que aí o santuário passa a ser não só da paróquia, mas da região, como um grande sinal ali de encontro dos peregrinos ali daquela região, no caso de Aquiraz. Pelo valor, claro, histórico, pelo valor religioso, né, que Aquiraz tem, né? Você começou com uma pergunta sobre a questão do poder público, né? Penso que qualquer padre que venha para cá, ou qualquer pessoa que possa assumir o Aquiraz, na minha linha política, tem que, de fato, tomar banhos, embeber-se da cultura, não só a cultura religiosa, que aqui tem, mas a cultura desses 300 e tantos anos, né? De município e depois de paróquia. Quer dizer, tem muita história aqui a ser contada. Se você vai em cidades mineiras históricas, ou lá em Goiânia, ou lá no Maranhão, você encontra muita dessa coisa, onde o pessoal tem essa raiz histórica e não se perde tão facilmente. E Aquiraz, como Viçosa, não podia ser diferente, né? A Viçosa também tem esse eixo, né? O próprio Juazeiro também, mas com toda a modernidade que lá tem, mas tem algumas coisas que são arraigadas. E esse enraizamento ajuda no sentimento de pertença das pessoas, no sentimento de você se envolver com a comunidade, seja politicamente, seja religiosamente. Então é importante que quem assume tanto a questão religiosa do Aquiraz ou a questão pública, do poder público, pesquisar, se inteirar da história, o que aconteceu aqui. Porque isso valorizar. Porque isso leva muita questão. Porque você tem aqui, por exemplo, no Aquiraz, você tem umas riquezas fundamentais. Você tem a natureza, seja da praia, seja aí das plantas, do eco, etc. Você tem os morros, você tem as águas, você tem a questão turística, que envolve a natureza, que envolve as praias, que envolve também a questão das comidas e tudo, típicas, mas que envolve também a questão religiosa. E não pode ficar fora disso. Quantas pessoas vêm visitar essa igreja? A riqueza, né? Um museu, que é um museu religioso, etc. Quanta riqueza tem aí. E aí vai. Então precisaria saber o que é isso e o que fazer com isso. Você tem a riqueza arquitetônica, no caso, não só da igreja, do museu, mas também agora que está sendo o mercado da carne. O mercado da carne, não é? E da própria Câmara de Vereadores ali, que também faz parte da história.
Então, a praça tem histórias, tem coisas, né? Que não era para estar fechado, né, padre? Que não era para estar fechado. Pois é, então você olha assim e percebe que era necessário essa pesquisa, esse amor, esse conhecimento, e a gente abraçar um trabalho isso, conjunto, né? Esse abraçar junto, esse trabalho em conjunto, para que tudo pudesse ter o eixo de quê? De abraçar os turistas que vêm, de abraçar os peregrinos que vêm, de abraçar as pessoas que aqui vêm. Aí você vê, Fábio, né? Você vê como o padre, resumindo o que o padre está falando, você vê o quanto seria mais rico ainda o próprio município, né, padre? Claro. Seria mais rico se o poder público tivesse unido com o religioso e tivesse nisso aí, ter deixado o centro de Aquiraz, essas riquezas do Aquiraz, tá todas juntas. Quer dizer, que nós também, como membros, como munícipes, nós também temos que lutar por isso, né? Claro. Chorar, pedir, mostrar a real sensibilidade, né? Que Aquiraz precisa disso. Que se a gente tivesse isso tudo feito, tudo unido, era uma riqueza patrimonial que estava ali para a cultura do município, para o crescimento do município. Né? A gente, no bom sentido da palavra, tem que ter orgulho. Orgulho, vocês têm que ter orgulho de ter sido Aquiraz, depois os que chegam como eu, orgulho de estar no Aquiraz. É uma riqueza profunda aqui que precisaria só ser trabalhado, né? Tem uma equidade de sentimentos e de administração e de manutenção, para que a gente pudesse aqui acolher bem, estar bem, sentir orgulho da cidade, não só da paróquia, mas da cidade enquanto pessoa que participa. E a gente vê a preocupação, né, padre? Ontem eu até compartilhei com o senhor a história de outra igreja que caiu na Bahia, né? E aí no interior da Bahia, porque a gente espera para fazer as reformas necessárias e tem que passar por isso, esperar por essas autorizações e tudo, por causa desse patrimônio que não permite, né? E a gente fica sempre pedindo que tudo seja feito, a comunidade abraça, quer ajudar, quer reformar, mas essas burocracias não deixam. Nesse sentido o pessoal tem boa vontade. Eu fiquei muito feliz quando eu vim, soube que o padre Robério, à sua época, tinha reformado a igreja, mas não sei se é 13 ou 14 anos, né? Isso. Tá mais ou menos isso. Mais ou menos aconteceu, isso, né? Isso. Só que o tempo é o tempo, e numa região como essa, como a região de praia, então é claro que precisa ir fazendo as reformas necessárias para não ficar a coisa tão defasada. As manutenções. E aqui precisa, por exemplo, nós mandamos carta, né, para a Copan, para o órgão encarregado do governo estadual, para que viesse olhar a igreja. Não pode mexer, de fato, tem que ser pessoas ligadas a ele, com autorização dele, etc. Nós até tentamos fazer já junto aí a secretaria da prefeitura, trazer algumas pessoas, arquitetos, para fazer projetos, porque com o projeto lá dentro, né, poderíamos então tentar ver se a gente ajudaria ali o pessoal do Estado a tomar consciência de que é necessário fazer isso logo. Tipo, telhado da sacristia. Não sei se na época do padre Robério foi feito, mas outro dia estava com cupim. A gente precisa ver isso. A manutenção daquelas portas, são portas históricas, antigas, que são guardiãs, claro, de tantos feitos e tantos acontecimentos da história daqui. Tantas pessoas que já se foram. Então, as portas dessa igreja têm uma simbologia importante, né? Precisaria ser olhado. Se a gente não cuidar, vai se acabar, né? Exato. Então, o piso que está querendo subir da igreja, mas eu não posso fazer isso sozinho, nem com a comunidade, se quiser. Precisaria do apoio do Estado, que é o responsável direto por essa questão, né, da igreja. Então, é claro que você tem razão de dizer isso, e a gente espera, a gente fala uma coisa aqui, escreve outra lá, manda para alguém, mas precisaria um retorno. Outro dia alguém me disse que precisaria vontade política do Estado. Eu estou esperando um milagre dessa vontade política possa acontecer, para que a gente possa ir para frente. Né? Vamos rezar cada vez mais para São José. E ficou o apelo aqui, né? O apelo aos nossos governantes, né? Que olhem para a nossa igreja matriz, olhem para, né, todo esse complexo de história do nosso município, da nossa religiosidade. É o nosso símbolo, né? É a nossa referência de fé, que é a nossa igreja matriz, a nossa igreja mãe, principalmente. Bem, nós estamos já chegando nos minutos finais desse primeiro episódio. Mas de antemão, falar do livro, né? Vai ter um episódio que o padre vai contar como foi que deu a ideia de escrever esse livro, quanto tempo passou para escrever, porque ele falou aqui, né, que gosta muito de escrever, né?
né? Desde de cantar, adolescente. ele falou cantar, mas ele Também, cantou, não né? foi? Vai ver se Ele canta cantar, nos mas próximos. não, cantar uma vezinha aí pra ele aproveitar aí o som, o microfone, né? Pois é. E assim, você que quer colaborar conosco nesse projeto, entre em contato com a gente aqui, pode mandar aqui a mensagem aqui nos comentários, tá, do podcast, para que é um projeto que nasceu do coração, né, da Pastoral da Comunicação, que tem aí o apoio, né, do nosso pároco, dos padres que aqui estão conosco, né, na evangelização, e em toda a comunidade, né, um novo canal de evangelização da paróquia de São José de Ribamar, que é o podcast Tamo Junto em Cristo, tá certo? Também agradecer aos nossos parceiros, nossos apoiadores, JG Contabilidade, o AIA Educação EAD à Distância e também a Rádio Soleste FM, no qual nós estamos aqui, né, gravando, né, falando para vocês através desses estúdios maravilhosos. E para chegar aos momentos finais, né? Falta... eu tinha atrapalhado, sabe? Eu queria que o padre Alderi fizesse o seguinte, né? Ele mandasse 2 recados, né? Primeiro recado, para essa juventude que está aí, que o senhor pode convidá-los, quem tem vontade, como eles podem sentir esse chamado, né? Porque talvez alguns estejam na dúvida ainda de ser um padre, né? De ser e também nos próximos episódios a gente vai falar das pastorais, vai falar dos movimentos, né? Das construções, do que tem feito. As comunidades que estão, né? Um destaque muito importante, a comunidade do Porto das Dunas, né? Que tem ali um trabalho de evangelização. Foi por isso que nasceu também a oportunidade da igreja entrar também nos condomínios, né? Que se não fosse o apoio da comunidade de Porto das Dunas, né? Seria quase impossível. Mas a gente está vendo que tem pessoas novas chegando e é isso que o senhor pode mandar essa mensagem, né? Nesse e cada padroeiro, cada comunidade tem o seu padroeiro também, que é uma riqueza para falar também. Isso. E outro recado, padre, primeiro esse para os jovens, para ingressarem, sentirem o chamado, e aí agora também para os jovens que estão namorados, né? Que amanhã será o dia dos namorados. E o que o senhor pode também convidá-los para entrar nesse sacramento, né? Da comunhão entre os casais. Então, uma das palavras que eu uso mais no altar, vocês já perceberam, é a palavra cuidado, né? A palavra zelo. Isso. Jesus é o bom pastor que veio zelar. Tanto no caminho que você perguntou, como no outro, não pode faltar o zelo. Eu quero zelar por minha comunidade, eu quero zelar pela igreja, eu quero zelar como um pastor, um sacerdote. Claro, mas esse sacerdote é uma consequência da sua vida. Se você já vai começando a tomar de conta de si mesmo, zelar sobre si, zelar sobre o outro, se preocupar com o outro. Uma das questões grandes hoje, seja para a vida religiosa ou para o casamento, é essa, e que às vezes não vai adiante os casamentos, é essa questão do zelo. Quando me aproximo de você e que eu começo a lhe querer bem, eu tenho um compromisso com você. Não adianta pensar no amor a Jesus como um amor romântico, porque o amor romântico é gostoso para a gente começar em uma relação. Mas depois ele não se sobressai, ele não aguenta. Ele precisa de uma decisão. Eu vou tomar de conta de você. E aí, no caso, como padre, eu quero tomar conta dessa comunidade, eu quero ajudar essa igreja, ou no caso, uma relação, eu agora quero tomar conta de você, eu quero ser responsável por você. Responsável aqui, zelo não significa lhe vigiar como mulher. Isso também está acabando com os nossos jovens. A questão do machismo, ou a questão do homem dominar sobre a mulher, não tem sentido. Mas é zelar, é fazer com que você cresça, é fazer com que você conheça a liberdade. E aqui lembra sempre aí nosso padroeiro de São José. É fantástico, né? Ele, em nome do amor, da liberdade a Maria, ele não sabia que essa gravidez era do Espírito Santo, então ele não quer queimar Maria, ele não quer colocar Maria em praça pública, ele sai de fininho de cena. Isso é bonito. Porque o amor não... O silêncio que fala, né? O silêncio que fala. O amor não é para estragar a vida do outro. O amor, se eu amo você, é para deixar você livre. Pois vai em paz. Porque quem ama não mata. Quem ama deixa outro livre. E no caso do jovem que quer ser padre, quem ama é para ser livre diante da igreja, para falar do evangelho, para ser um sinal do evangelho. Mas com liberdade também. Não posso ser uma coisa pesada. Eu não posso ser um padre pesado, né? Cheio de coisas... Não, tem que ser leve, tem que ser livre no sentido do evangelho. Isto é, estar ali para servir. Não é para ser autoritário, não é para mandar, não é para acumular, é para ser livre das coisas. É isso. Muito bem. Então, gente, aqui, né, vamos finalizando aqui o nosso primeiro episódio do Tamo Junto em Cristo, podcast que é gerenciado... Tamo Junto em Cristo, muito isso, bom.
que é gerenciado aqui por nós da PASCOM, tem o apoio da paróquia no contexto geral. Em nome do Padre Alderi, nós agradecemos pela sua participação, a sua primeira. Você vai voltar no próximo episódio para falar de outros assuntos, também de perguntas. Você e pode vai nos indicar também outras pessoas, porque ele também pode, né? Claro, né? E durante esse projeto, ele vai também estar conosco gerenciando, né? Trazendo, né? Pessoas de referência, né? Do segmento católico cristão, tá? E assim, deixe a sua primeira mensagem, né? E deixa aqui a sua bênção. A mensagem também, dos né? últimos minutos do programa. Né? E aí também você pode também fazer os seus agradecimentos, Jorginho, e desde já a gente agradece. Antes do Padre Alderi, eu quero agradecer, né? Encerrar, porque o encerramento tem que ser a honra dele. Claro. E esse projeto tem tudo para ser muito mais abençoado, que São José nos abençoe. E parabenizar você, Fagner, por esta iniciativa, né? Você também à sua frente da PASCOM, isso requer uma salva de palmas para você, porque você está educando os jovens, né? Sem forçar. Isso. Você está mostrando os jovens como ele pode também evangelizar através do celular, através dele fazer o que ele gosta. É muito bonito, eu já ia pedir isso para que um dia o padre pudesse fazer esses agradecimentos a você, que ele está aí, eu acho que ele vai fazer. Agradecer à Rádio Sol Leste, que nos recebe aqui nesses estúdios, aos comunicadores que tem aqui, você também como comunicador, que é uma ótima pessoa, uma pessoa que leva a gente e essa cultura nossa Quirais, a pessoa que persevera com isso, que é muito importante. Esse é um meio de comunicação, esse é um grande meio que educa, que você não pode desistir, que Deus sempre te ilumine para isso, você e sua família, todos os seus projetos. E o podcast pode contar também com a JG Contabilidade. Estamos lá para tirar suas dúvidas. Eu quero agradecer você por a gente ser parceiros e dizer que nós, da JG Contabilidade, estamos sempre de portas abertas e com o número aí 987-76-2600, 3361-2600, também nas redes sociais, no Instagram. Você também pode fazer qualquer pergunta, tá bom? Muito obrigado, Padre Alderi, por escutar também as nossas perguntas, tá bom? Muito bem. Fique à vontade, Padre. Quando eu me preparava para ir para cá, eu abri o YouTube para ver o que aqui na Quirais. E a primeira pessoa que eu lidei foi com você, com o Fagner, né? E fiquei orgulhoso, porque eu disse, bom, então lá PASCOM de vento em popa, graças a Deus, porque é um instrumento na igreja fundamental para hoje ajudar a ser parceiro da evangelização. A PASCOM não só pela questão de cobrir os eventos da igreja, mas também indicar caminhos, né? Via virtual para levar o Evangelho de Jesus. Então, para nós é um orgulho ter a PASCOM na paróquia, puxado por você não pode desistir nunca. E esse projeto agora, claro que vem do Espírito Santo. O que vem pelo amor de Jesus, o que vem para agregar, o que vem para ajudar a gente, vem pelo Espírito. Então, ele inspirou você, né, e toda essa turma aí, aqui da rádio também para nos ajudar, e os parceiros que estão também nos ajudando, para que a gente possa levar a palavra amiga, uma palavra de intuição, uma inspiração. O Evangelho de Jesus não é obrigação, ele é inspiração para que a gente seja melhor, para que a gente seja mais feliz, para que a gente seja mais irmãos com os outros. É isso que Cristo nos inspira e deu a vida por conta disso, né? Então que a gente possa seguir isso. E a PASCOM é um instrumento fundamental para nos inspirar a partir do Evangelho a caminhos novos, seja na paróquia, seja na vida pessoal, na vida também familiar. Amém. Muito bem. E agora a sua bênção, né? Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus abençoe a todos vocês com muita união, com muita presença da Santíssima Trindade. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até o nosso próximo encontro, viu? Ótimo, maravilhoso. A gente te espera. Valeu. Tamo junto em Cristo. Tamo junto em Cristo.